dia a todos, aos colegas aí, doutor Guedes, doutor Ricardo Tinoco, doutora Sandra Lali, doutor Braz, advogados e servidores, vamos dar início à sessão. Vamos começar, doutor, o processo número 222 da pauta, é um agravo de instrumentos, agravo de instrumentos 080 4.494 2020, agravando porcino, variedades, limitado ME. O advogado Fagner Leilano da Rocha e Vossa Excelência, o relator. A parte que requeriu está presente? A sustentação oral? Jaqueline, o advogado está presente? Não está presente. Doutor, pode anunciar o resultado? Posso. A emenda resolve, Excelência. Pronto. Agravo de instrumento, ato atentatório à justiça, pedido de dilação de prazo para diligência sobre documentação referente a bem imóvel a ser indicado a penhora. Requerimento fundamentado. Ausência de dolo ou culpa, grave característica quaisquer das hipóteses do artigo 774 do Código de Processo Civil. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Recurso conhecido e provido. Unanimidade, né? Unanimidade nos termos do voto do relator. Isso. Na sequência, doutor Guedes, o número 223, apelação civil 080 59.197. Está em mesa, Excelência. Pronto. Apelante Jameson de Araújo Paula e Chelson Costa de Lima Cordeiro e o advogado doutor Ronald Castro de Andrade. Está presente? Presente, advogado. Fala por quem, doutor? Falo pela parte apelante. Pela parte apelante. Senhor presidente, eu indago do advogado se ele dispensa a leitura do relatório. Perfeitamente, doutor Vex. Pois não, doutor, está com a palavra. Pode fazer a ostentação. Bom dia, eminente desembargador presidente, em nome de quem cumprimento os magistrados desta corte, colegas e passa aqui, que assistem à presente sessão. O presente caso ele é bem peculiar. Eu acredito que seja a única demanda dessa natureza que tenha sido ajuizada antes do advento da Lei Complementar 303 de 2005. A Lei Complementar, até a Lei Complementar de 439 de 2010, desculpe, os diretores de secretaria, né, agora chefes de secretaria, eles percebiam a gratificação, a remuneração da função gratificada de direção de secretaria de forma atrelada à sua posição na carreira do Poder Judiciário, ou seja, com base no seu estado enquanto servidor, da sua situação funcional na carreira do Poder Judiciário, né, do servidor do Poder Judiciário. Isso gerava uma distorção. Por quê? Porque servidores que estavam desempenhando absolutamente as mesmas funções, as mesmas atribuições, com as mesmas responsabilidades, em varas de idêntica envergadura, percebiam, às vezes, o dobro do que o colega da secretaria do lado recebia. Né? Aqui no caso específico dos dois apelantes, né? São apenas dois servidores nesta ação e mais uma, Excelência, em uma apelação que, por algum motivo, não tramitou de forma conexa, mas que a solução certamente será a mesma. Estes são os únicos 3 servidores que, pelo conhecimento desse advogado e pelo que se colheu, tentou buscar nesse Tribunal de Justiça, ajuizaram essa demanda. E hoje ela não tem nenhum efeito multiplicador, porque estamos falando aqui de uma situação que foi alterada pela Lei Complementar 439 de 2010. A Lei 439 de 2010 veio a corrigir essa distorção, porque ela passou a remunerar a função gratificada de direção de secretaria, né, de chefia de secretaria, não mais com base na remuneração efetiva do servidor, mas sim com base no padrão do cargo, o que em 2015 também foi modificado. Então, hoje, qualquer pretensão idêntica a essa que vai ser exposta nesta sustentação, ela estaria sepultada pela prescrição, né? Até porque estamos falando de uma norma de 2010. E mesmo a pretensão dos aqui apelantes, Excelências, ela está circunscrita a um pequeno intervalo entre o ajuizamento dela, que foi em 2013, e a entrada em vigor
da Lei Complementar 439 de 2010. O que é que se sustenta? Se os servidores estavam exercendo absolutamente as mesmas atribuições, com o mesmo plexo de responsabilidades, ou seja, todos os chefes de secretaria, então diretores de secretaria, tinham a mesma carga de responsabilidades quanto às funções e atribuições de secretaria judiciária. Não havia, à luz do artigo 5º da Constituição, nenhuma justificativa para que eles percebessem de forma diferente. Até porque, sendo uma função de confiança, independentemente de ser um servidor de final ou de início de carreira, na hora que o magistrado confiou a ele essa função de chefia, essa função de direção da secretaria, ele vislumbrou naquele servidor que ele possuía máxima aptidão para conduzir os trabalhos da Secretaria Judiciária. O juízo de primeiro grau, ele indeferiu, ele julgou improcedente essa pretensão com base na súmula vinculante a súmula vinculante 37 do STF, que diz que o judiciário ele não pode, à guisa de corrigir quebras de isonomia, ele não pode legislar. Mas não é o caso, porque o próprio Supremo Tribunal Federal, que é excelências, o coração desta tese, na ADI 4303, que inclusive trata de uma situação ocorrida aqui no Poder Judiciário também, ele disse que servidores que ocupam os mesmos cargos, com a mesma denominação e na mesma estrutura de carreira, devem ganhar igualmente, princípio da isonomia. É o próprio Supremo, na ADI 4303, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, que traça o distinguish que deixou de ser implementado no primeiro grau e que é aqui objeto deste julgamento. Não se está buscando equiparar situações funcionais distintas ou quadros de carreiras distintas. Está se falando absolutamente da mesma função, a mesma função de chefe de secretaria, que no Código de Normas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, independente de você ser um servidor de final ou início de carreira, desde então tinham absolutamente as mesmas atribuições e as mesmas responsabilidades. Mas tínhamos numa secretaria, um exemplo aleatório, uma vara civil, em que a servidora incumbida da função de chefia de secretaria era final de carreira e recebia com base na remuneração efetiva dela. E vizinho, na secretaria vizinha, uma vara civil de terceira instância aqui de Natal, vou dar esse exemplo, com absolutamente a mesma carga, ou talvez até maior carga de processos, ocupada por um dos dois servidores aqui apelantes, né, que eram servidores, à época, mais recentes no quadro de pessoal do Tribunal de Justiça, recebiam cerca, comprovadamente, conforme a gente até demonstra isso concretamente nas ações de apelo, a metade desse colega, ou seja, mesmo cargo, mesma função gratificada de chefia de secretaria, então direção de secretaria, mesmas atribuições, mesmas responsabilidades, mas havia uma remuneração díspare ao ponto de chegar ao dobro, ou seja, aos aqui apelantes, a metade. E a gente está falando de uma distorção, excelência, a ser corrigida por esse tribunal, com base no princípio da isonomia e com base na jurisprudência do próprio Supremo, que tem uma delimitação temporal de 2013 seria, como a lei entrou em vigor em 2010, e a ação foi ingressa em 2013, teríamos cerca de 2 anos aqui de correção, 1 ano e meio, 2 anos de correção desse quadro de ruptura da isonomia. Mas o aspecto central do presente apelo, excelência, é exatamente o distinguish, é exatamente a nota distintiva que impedia ao juiz de primeiro grau ter invocado a súmula vinculante número 7 e que deveria, ao contrário, ter levado ele a aplicar a própria jurisprudência do STF, segundo a qual, se não se está buscando equiparar quadros distintos, carreiras distintas, o princípio da isonomia pode e deve ser aplicado. É exatamente isso que se pede no presente apelo. Excelência, a gente não está buscando a presente solução apenas com base no princípio encartado no artigo 5º da Constituição. Antes do advento da Lei 439 de 2010, nós já tínhamos no ordenamento jurídico do Rio Grande do Norte, não só na sua Constituição estadual, mas também no artigo 2º da Lei Complementar Estadual 293 de 2005, o artigo 5º dessa norma, que diz exatamente que a administração pública obedecerá, dentre outros princípios, a legalidade,
a isonomia, que é aqui o cerne da apresentação, e no parágrafo único, a norma diz, na interpretação e aplicação das normas jurídicas, a administração pública deverá optar pela solução que melhor otorgue alcance e efetividade aos preceitos constitucionais. Então, nós tínhamos, antes do advento dessa norma, que pôs fim a esse quadro de desigualdade entre servidores absolutamente idênticos em suas condições funcionais. Até então, nós já tínhamos no plexo normativo do Rio Grande do Norte fundamento jurídico bastante para autorizar o provimento aqui postulado. E, finalizando, Excelência, com relação ao súmula vinculante 37 do STF, o juiz de primeiro grau, ele entendeu que estaria se pedindo aqui aumento de vencimento, mas não é o caso. Nós estamos falando de vencimento, estamos falando de uma isonomia em uma gratificação. E, repita-se, quanto à função gratificada, não se distinguia, em termos substanciais, a situação funcional do servidor. As atribuições e responsabilidades eram as mesmas, quer ele fosse um servidor de início de carreira, quer ele fosse um servidor de final de carreira. Então, a gente pede, Excelência, a prevalência, né, o reconhecimento dessa nota distintiva, né, desse distinguish que deve ser sempre considerado, no mínimo valorado, para que não se coloque, não se julgue à guisa de aplicar um enunciado repetitivo, uma súmula vinculante, não se aplique ele a uma situação substancialmente diversa daquela que o tribunal buscou, digamos assim, homogeneizar. Não é o caso de aplicação da súmula 7, vinculante número 7 do STF, pois estamos falando, na esteira da jurisprudência do próprio STF, de cargos que não só tinham o mesmo conteúdo ocupacional, eles eram o mesmo cargo. Estamos falando absolutamente da mesma função gratificada de chefe de secretaria. O julgamento que levou à edição da súmula vinculante número 7, ele fala, não se pode distinguir, abre aspas, categoria, buscar isonomia, abre aspas, categoria funcional diversa. E o Supremo, ao contrário, na jurisprudência aqui invocada, ele diz que o que precisa ser analisado para saber se a remuneração deve ser idêntica ou não é a igualdade ou a similitude do conteúdo ocupacional. Esta é a palavra-chave para a compreensão de Vossa Excelência e para o julgamento a ser empreendido aqui hoje. Estamos falando de uma igualdade absoluta de conteúdo ocupacional. Então, não havia arcabouço legal que justificasse a remuneração desigual de servidores que, na função gratificada de chefia de secretaria, então direção de secretaria, tinham idêntico conteúdo ocupacional. Então, são essas as considerações pelas quais espera-se o provimento do presente apelo, destacando mais uma vez a absoluta inexistência de risco de efeito multiplicador, pelo aspecto temporal aqui destacado e pelo fato que verificamos e constatamos que, de fato, somente 3 servidores, todos eles patrocinados por este causídico, ingressaram com essa ação em 2013. Então, hoje estaria, como disse, absolutamente prescrita qualquer pretensão similar, e mais do que isso, né, mesmo eles estariam com um período restrito de correção dessa quebra de isonomia. São essas considerações, Excelências, e eu submeto ao crivo desta Câmara Civil e confio no provimento. Obrigado. Ok, obrigado, doutor. Com a palavra, doutor Guedes. Eu lembro demais, em 2010, se eu não estiver equivocado, o presidente do Tribunal de Justiça era o desembargador Rafael Godeiro, e foi enviado um projeto de lei para a Assembleia, aonde tentou fazer essa distorção, porque tinham os servidores, eles tinham de graduação de 1 ao número 10, e eles tinham 100% de gratificação sobre naquilo que você estava na sua classificação. Ou seja, a mesma atribuição de um diretor de secretaria da 4ª Vara Civil, se ele fosse de nível 10, ele teria 100%. Se ele fosse da 3ª Vara Civil e fosse graduado no nível 5, teria 100% sobre 5%, mas já a atribuição era a mesma. Então, o desembargador, o tribunal encaminhou esse projeto de lei aonde foi contemplado, já que o trabalho de todos os diretores de secretarias era o mesmo. O caso em concreto é que eles estão querendo
com o advento da lei de 2010, retroagiu os efeitos para antes de 2010. Não foi uma coisa posterior, foi uma coisa anterior. Daí porque o juiz julgou improcedente, dizendo, olha, aqui não tinha previsão legal. Então, a gente não tem, infelizmente, como dar esse 100% de gratificação, já que não tem uma previsão legal. E nesse caso, eu me acosto em parte ao voto do relator, mantendo esse entendimento que realmente não cabe esse 100%, já que não tinha previsão legal, mas apenas para revisionar a questão quanto os honorários advocatícios, que ele arbitrou em 10% do valor da causa, e isso daí daria uma certa quantidade hoje pela correção, no qual eu me acosto no valor de R$500 para cada impetrante. Então, no meu caso, seria apenas um julgamento de forma parcial, apenas para reformar a questão dos honorários advocatícios, mas mantendo, sim, a sentença com relação, dizendo que eles não tinham direito a essa diferença salarial. É assim como o voto, senhor presidente. Foi assim que foi encaminhado o voto. Pois não. Na verdade, já está... Os outros 2 vogais já votaram, qual, né, eu faço parte, eu sou um dos vogais, e vou ler aqui o resultado. A unanimidade de votos, a Câmara decidiu em julgar provida, em parte, o apelo apenas para fixar de ofício os honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$500 a ser suportado por cada demandante, nos termos do voto do relator. Esse é o resultado do julgamento. Na sequência, doutor Guedes, o número 224, apelação de remessa necessária 0855-810-63-2019. Apelante Maria do Carmo Santos Mesquita, advogado Tiago Marques Calazans Duarte. Está presente? Advogado da parte presente? Doutor Tiago ou doutor Fábio? Estão presentes? Não estão presentes, então não vai ter ostentação oral, certamente desistiram. Doutor Guedes, pode ler o acordo? Só emenda, por favor, doutor. Ementa, direito do consumidor, processual civil, apelação civil, ação declaratória de inexistência de débito acumulado com repetição de débito, empréstimo consignado, cartão de crédito, comprovação suficiente da relação jurídica entre as partes, consumidor ciente das condições contratuais, utilização do cartão pelo consumidor para formalização de saques e compras em rede credenciada por diversas oportunidades, pagamento de faturas diretamente em folha de pagamento no valor mínimo, envio das faturas ao usuário do cartão, possibilidade de pagamento de valores excedentes, anuência taxa com a forma de pagamento, duração, relatividade significativa da relação, ato ilícito não demonstrado, impossibilidade de repetição de débito em dobro, precedente desta corte, manutenção da sentença que se impõe, recurso conhecido e desprovido. A unanimidade, nos termos do voto do relator, resultado do julgamento. Presidente, 3 processos, doutor Guedes, já foram. Pela ordem, eu quero crer que esse aí tem um voto divergente. Tem, doutor? Então, foi apresentado agora, né? Foi ultimamente, doutor? Isso. Então fica por maioria. Perfeito. É só para... Ok. Obrigado. Deixa eu só conferir aqui, por favor. Desembargador. Foi não. Vermelho, apelação, aí tem extensão, né? Como é? Apelação civil tem extensão de julgamento. Sim, vai ficar para a próxima, né? Mas só conferir aqui. Pronto, na sequência, os da minha relatoria. É o 225, agravo de instrumento 0806-704-66. Agravante FC Trek, importador e exportador Eireli, o advogado Francisco Loureiro. O agravado Milton Ezequiel Fonseca Filho. Advogada Ana Clara Miranda de Azevedo Peixoto. Algum presente? Ana Clara, excelência. Advogada da gravada. Mas eu estou vendo aqui que não cabe sustentação oral, né? Porque não tem tutela de urgência ou de evidência. Né? Não tem. Aí não cabe. Eu vou aqui só ler o resultado. Pelo menos é o que está no sistema. A Código dos Barradores, que integra a primeira Câmara Civil.
A unanimidade de votos, sem conhecer e negar provimento ao agravo do instrumento, nos termos do voto do relator. Perfeito, excelência. Muito obrigada e um ótimo dia. Na sequência, o número 226, apelação civil 08-24-101-44-2018. Apelante Délio Antônio Rosado de Oliveira e Souza, o advogado Rafael Melo de Oliveira e Souza. Está presente? O advogado está presente? Não estando, eu vou anunciar o resultado. Acordo dos desembargadores, quem integra a primeira Câmara Civil, a unanimidade de votos, conhecer e negar provimento da apelação civil, nos termos do voto relator. É o resultado. Na sequência, o 227, apelante Cecília Amélia de Abreu, o advogado Wesley Souza Chaves, o apelado representante Ayrton Abreu Santiago Francisco de Assis da Silva, município de Paraúnas, o advogado Abraão Diógenes Tavares. Algum advogado presente? Presente, excelência. Pois não, quem é? Wesley Souza Chaves, pela parte apelante. Pela parte apelante. E Abraão também, excelência, pelos apelados. Então, vamos... O advogado apelante primeiro pode fazer a ostentação. Fique à vontade. 15 minutos. Muito obrigado. Egrégio do Tribunal, colega da Câmara, senhor presidente, eminente relator e todos os demais presentes, meus cumprimentos. Eu vou ser bastante sucinto. Em síntese, excelências, qual é a pretensão recursal? Qual é a pretensão recursal? Em síntese, os recorrentes buscam, por meio desta apelação, a reforma do deciso para atribuir a sentença para substituir a sentença de improcedência por um acórdão de extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto da ação, cuja causa foi dada exclusivamente pelos réus, os quais, por esse motivo, devem ser condenados a pagarem honorários sucumbenciais e custas processuais em homenagem ao princípio da causalidade. Excelências, com efeito, a ação popular possuía como justificativa, ou seja, como causa de pedir, apenas três fundamentos. Primeiro, a ausência de licença ambiental por parte do empreendimento, que presumia danos ao meio ambiente. Segundo, a ausência de licença urbanística. Terceiro, a ausência de fiscalização por parte do município, que tinha o dever de fiscalizar o empreendimento. A autora protocolou a ação no dia 26 de janeiro de 2018. Data na qual o loteamento estava completamente à míngua das licenças pertinentes e também à míngua da fiscalização municipal. Ocorre que um mês após o protocolo da demanda, mais precisamente no dia 21 de 2 de 2018, o município exerceu a efetiva fiscalização do empreendimento. Então, a causa do pedido neste ponto foi perdida. Né? Da mesma maneira, 7 meses após o ajuizamento da ação, precisamente no dia 9 de 8 de 2018, os loteadores conseguiram obter a licença urbanística do loteamento. 7 meses após, conseguiram obter a licença urbanística. Como se não fosse bastante, após 1 ano e 3 meses do ajuizamento da ação, precisamente em abril de 2019, os loteadores conseguiram obter a licença ambiental do IDEMA, que o loteamento necessitava. Assim, 1 a 1, todos os fundamentos dos pedidos, a causa do pedido foi perdido por atos que competiam exclusivamente aos réus praticarem, não restando mais nenhum fundamento jurídico capaz de ocasionar o julgamento de mérito da demanda. Em suma, o interesse processual, a causa do pedido foi perdida, o objeto da ação foi perdido. É por isso que esta ação deveria ter sido extinta sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto nos termos do artigo 485, inciso 6 do Código Civil de 2015, e não julgada improcedente como de fato aconteceu.
Então, o objetivo da apelação é justamente isso: substituir a sentença de improcedência por um acórdão de extinção do processo por perda superveniente do objeto, com condenação dos réus em honorários sucumbenciais por aplicação do princípio da causalidade, que é o princípio que é aplicado quando o princípio da sucumbência não pode ser, segundo os ditames do Código de Processo Civil. Ante o exposto, o apelante, né, busca o recebimento e o conhecimento do recurso e também o julgamento procedente, provimento, né, do recurso, para, primeiro, anular ou então reformar a sentença vergastada, substituindo por um acórdão de extinção do processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto da ação, e também condenando os réus em honorários sucumbenciais, os quais, de acordo com o Código de Processo Civil, não podem ser inferiores a 10% do valor da causa. Em suma, excelências, esta é a sustentação, confia no provimento da apelação. Muito obrigado pela palavra. Outra parte, por favor, advogado. Sim, excelência. Bom dia a todos. Bom dia a todos presentes nessa sessão. Eminente relator, demais embargadores. Também de forma bastante sucinta, os apelados demonstram, excelência, que, ao contrário do anteriormente afirmado, e como lição basilar, os pedidos, eles delimitam a demanda. Então, os pedidos formulados, conforme consta na sentença, nada mais eram do que decretar a ilegalidade do loteamento, com pedido de extinção, pedido de indenização para os pretensos adquirentes, bem como a aplicação de multa pela municipalidade, tendo em vista o início de descumprimento por parte dos loteadores. Na realidade, não há que se falar em perda de objeto desta demanda, pois simplesmente nunca existiu, porque a ação popular, alçada a nível constitucional, ela traz requisitos, e um dos requisitos é justamente tentar se anular um ato omissivo ou comissivo, né, praticado pela administração pública, que venha a trazer alguma espécie de lesão ao patrimônio público, e estes delimitados ao patrimônio principalmente ambiental, mas pode ser também o econômico, enfim. Existem requisitos específicos para o manejo da ação popular. E, de certa forma, eu até concordo com o colega quando ele diz que a ação deveria ter sido extinta, sem resolução de mérito, mas totalmente por ausência do objeto e até a inadequação da via eleita. Mas o juízo de primeiro grau, o que foi que ele entendeu em fazer? Ele extinguiu os dois pedidos absurdos que existiam, que era a indenização de pretensos adquirentes, né, que inclusive é o que poderia até valorar a demanda, essa possível indenização, mas obviamente você não compete à ação popular, e bem como o pedido de aplicação de multa pela administração pública do município de Baraúna aos loteadores, porque igualmente não é objeto de ação popular. Mas o juiz de primeiro grau entendeu ainda por analisar o mérito. Então, vamos analisar o mérito. E na análise do mérito, o que ficou demonstrado foi que não existiu qualquer ato, qualquer lesão ao patrimônio público, seja urbanístico, seja ambiental. Por quê? Porque o loteamento ele não se deu em áreas, por exemplo, de preservação permanente, em locais próximos a rios, e mais. Os autores não demonstraram qualquer lesividade. Na sentença, ela é bem clara. Os autores se deram por satisfeitos e não demonstraram a presença de qualquer dano ao patrimônio público em qualquer das esferas já mencionadas. Então, efetivamente, não existiu qualquer objeto nesta demanda, mas, mesmo na análise realizada, demonstrou-se a improcedência. Isso é claro, porque realmente não houve lesão, não houve um ato administrativo passivo de causar a lesão ao patrimônio público. Esse é o fato que deve ser analisado, inclusive, Excelência, na apelação consta um precedente deste tribunal, mas ao ser analisado de forma mais acurada, tem-se que ali
tratou-se de uma instalação de uma torre de celular, mas existem estudos técnicos falando de radiação. Não é simplesmente o fato de existir uma torre que, em tese, desembocaria numa lesão ao patrimônio público. E, no mesmo sentido, essa presente demanda, porque simplesmente não existe qualquer ato passivo de lesar o patrimônio público, e não se demonstrou. Na realidade, a presente demanda ela foi ajuizada apenas no afã de mera aventura, de realmente tentar-se algum objeto ou algum objetivo que não restou demonstrado. Isto porque a ação popular, como dito anteriormente, ela deve ser utilizada de forma bastante limitada. Caso houvesse alguma intenção de impugnar o loteamento por ausência de documentação, existem outros meios. Da mesma forma como o mandato de segurança, nós temos que deixar as provas pré-constituídas, não cabe instrução, não cabe delação probatória, a ação popular ela também possui os seus requisitos. Então, de forma bastante clara, não existe qualquer elemento na presente demanda que demonstre a ocorrência de possível lesão ao patrimônio público, seja ele ambiental, urbanístico ou mesmo de propriedade administrativa. Isso não foi demonstrado. E o juízo de primeiro grau, que poderia ter realmente extinto a demanda, ela entendeu por analisar o mérito e deixar bem claro que realmente não existe qualquer prova de ato lesivo. Por fim, tendo em vista a questão dos honorários, né, que foram, de certa forma, destacados, deve-se levar em consideração, Excelência, que houve a desistência de um pedido de indenização, houve um pedido de desistência que foi homologado na sentença, houve ainda a extinção do pedido de aplicação de multa pela administração pública municipal, ficando unicamente a questão da possível lesão ou não do loteamento, que ficou comprovado que não existe. Então, caso entenda ainda este juízo pela condenação em honorários, que seja feita de forma equitativa, porque não existem elementos na ação que possam valorar qualquer espécie de condenação. Então, neste sentido, Excelência, eu termino a sustentação, requeiro o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença em todos os seus termos. Neste termo, para deferimento. Pois não. Eu vou ler aqui a emenda, né? Emenda constitucional, administrativa e processual civil, remessa necessária, apelação civil em ação popular, loteamento urbano irregular, valor atribuído à causa que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Ação popular que discuta o direito de propriedade, que não discuta o direito de propriedade, retificação, ex officio, que se impõe, na forma do artigo 292, para terceiro do CPC, condutas potencialmente lesivas ao patrimônio público imputadas aos demandados. Sentença que julgou improcedente o pedido devido à ausência de indicação do ato administrativo a ser anulado. Descabimento. Omissão passiva de sanamento pela via de ação popular. Artigo 6, parte final da Lei 4.717/65. Poder dever de fiscalização e regularização do empreendimento na órbita municipal, realizado somente após a citação. Reconhecimento tácito do pedido. Insurgência contra a revogação com efeito ex-tunc da decisão interlocutória que efetuou multa diária em face dos réus. Tutela inibitória concedida para salvaguardar o patrimônio público e, principalmente, direito de terceiros. Desistência da pretensão pelo autor, neste particular. Condutas potencialmente lesivas ao patrimônio público que cessaram antes mesmo da decisão revogada pela sentença. Manutenção da revogação, sentença reformada apenas para com relação à posição controvertida, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso 3, letra A do CPC. Conhecimento e parcial provimento do apelo e da remessa oficial. E o meu voto, no final, eu encaminho pelo parcial provimento do apelo e da remessa necessária para corrigir o valor da causa para R$ 954, que era o valor do salário mínimo na época, né? E o valor da causa
atribuí lá foi de 5 milhões, um valor aleatório, sem nenhum parâmetro. Então, eu estou corrigindo esse valor para 954. E o outro ponto é reformar a sentença com relação à matéria controvertida, não, né, para julgar a extinta sem reconhecimento médico, mas para homologar o reconhecimento do pedido e extinguir um processo desse particular com a resolução do mérito, que houve assim o reconhecimento do pedido. Né? Aí eu estou julgando com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso 3, letra A do CPC. É como eu voto e também estou fixando os honorários advocatícios em R$ 4.000. E parece que a doutora Sandra e o doutor Homero, eles acompanharam. Confirma, doutor? Confirma, doutora Sandra? Confirma, excelência. Doutor Homero? Está no painel. Diga o som a favor, doutor Homero. O voto é confirmando, não é isso? Acompanhando o relator? Ok, então, a unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, o processo 228, apelação civil 0816 39809/2016, origem primeira Câmara Civil, apelante as iniciais ZDFC, advogada Maria Isabel Costa Fernandes Reis. O apelado as iniciais EFDA, o advogado doutor Denis Tavares, doutora Marisa Rodrigues de Almeida. Estão presentes? Excelência, presente. Pronto. Doutora Isabel, que é advogada da apelante, com a palavra. Bom dia a todos os desembargadores aqui presentes. Saúdo a todos em nome do relator, desembargador Cornélio, conterrâneo. Inicialmente, eu gostaria de dizer que trata-se de uma apelação civil, proposta por Zulaildo de Freitas Gadelha em desfavor de Edivaldo Fagundes de Albuquerque, onde se discute a decisão do juízo da terceira vara de família da comarca de Mossoró, que julgou parcialmente procedente o pleito autoral. A apelação, eu vou, de forma sucinta, resumir quais são as controvérsias que levaram, na realidade, qual é o objeto da apelação. Inicialmente, nós pedimos que seja reanalisado o pedido de gratuidade judiciária, tendo em vista que, a despeito da concessão de alimentos, do deferimento dos alimentos pleiteados na inicial, desde do ano de 2017, né, foi deferido, a ação foi proposta em 2016, e desde 2017, precisamente, deixe-me ver só aqui a data, novembro de 2017, a apelante não percebe alimentos. Então, nós estamos pleiteando gratuidade judiciária, que é mesmo sendo um patrimônio vasto, mesmo ela sendo meieira desse patrimônio, ela não vem percebendo alimentos desde novembro de 2017. E se esse tribunal entender de forma diversa, que postergue o pagamento dessas custas processuais para o final do processo ou quando do percebimento dos alimentos. Esse seria o primeiro ponto. O segundo, o reconhecimento da união estável. Não é mais controvérsia a união estável, e sim o termo final dessa união estável. Então, nós pedimos em série de apelação que seja reanalisado esse reconhecimento, porque consta nos autos, no documento de ID 100-35-964, a primeira comprovação de que essa união estável ela se estendeu até janeiro de 2016, registrada, inclusive, por fotos, e o sistema EPO retrata exatamente a data dessas fotos, que é janeiro de 2016, foi o último Réveillon que toda a família esteve unida. Essa é a primeira comprovação. A segunda comprovação é que, ao longo do ano de 2000, as conversas de WhatsApp, já colacionadas também no ID 7227-316, retratam que essa união, ela finalizou, ela findou no início do ano de 2016.
quando, inclusive, no mês de junho ainda, de 2016, ele se reporta a pagamentos que deveria ter feito no início do ano, a título de, digamos assim, de alimentos, né, de manutenção da apelante. Então, a separação de corpos efetivamente se deu em janeiro de 2016, e é assim que pleiteamos a reanálise por esses julgadores. O segundo item não é controvertido, tornou-se incontroverso, diz respeito ao pagamento dos alimentos. Existe a necessidade e a possibilidade, isso foi comprovado desde a fixação pelo juízo ACO, não há discussão quanto à necessidade, nem tampouco quanto à possibilidade. Né? Assim, aqui eu acredito que eu posso até me eximir de fazer uma sustentação com grandes delongas a respeito da possibilidade financeira de Edivaldo Fagundes de Albuquerque. Todos esses julgadores já devem conhecer a fundo a real condição financeira, né? É um senhor que lidera o Grupo Líder. Essa liderança foi reconhecida em decisão judicial, uma decisão da Justiça Federal nos autos 1030, dígito 38 de 2005, é um processo, talvez um dos mais conhecidos a nível de Estado, é uma execução fiscal, está entre os maiores devedores do Brasil, essa execução retrata isso, e nesse processo ficou reconhecido que o senhor Edivaldo Fagundes lidera todo o grupo conhecido como, nominado como Grupo Líder, né? É o rei do sal, enfim, e ainda hoje perdura todo esse patrimônio. Uma das empresas, a Henrique Laje Salineira, apenas para ilustrar e passarmos para o próximo ponto, tem um faturamento no ano de 2016 anual de R$ 73.750.728,74. Então, a gente passa ao próximo ponto, porque acredito que não há discussão quanto à possibilidade financeira de pagamento dos alimentos pleiteados no patamar inicial. A nossa discussão, o que encontra-se ainda tal controverso entre as partes, diz respeito à natureza desses alimentos, que foi reconhecido pelo juízo de piso, que trata-se de alimentos de natureza civil, e a parte adversa pretende demonstrar ser de natureza indenizatória ou ressarcitória. Bom, em sede de contestação, gostaria de chamar a atenção desses julgadores que, em sede de contestação, o apelado reconheceu tornou-se, inclusive, eu acredito que incontroverso. Por quê? Porque ele reconhece que deve alimentos e oferta alimentos no patamar de R$ 10.000. Então, a discussão, desembargadores, ela se exaure aí, a discussão de se é natureza civil ou ressarcitória ou indenizatória. A partir do momento que eu, enquanto devedor, reconheço a necessidade do percebimento dos alimentos e vou discutir apenas a minha possibilidade, quando oferto alimentos em R$ 10.000, eu exauri, eu tornei incontroversa esse ponto, né? Eu tornei incontroversa a natureza dos alimentos. Então, embora a parte adversa, a parte apelada, venha sustentar que trata-se de alimentos de natureza indenizatória ou ressarcitória, ele já reconhece isso em sede de contestação. Se não bastasse, nobres desembargadores, esse tribunal enfrentou no julgamento do agravo de instrumento, deixe-me ver o número do agravo de instrumento aqui, 080-33-55, dígito 26 do ano de 2018, enfrentou essa discussão quando se tratava-se de alimentos de natureza indenizatória ou natureza civil. Por quê? Porque eles já levantam essa discussão dizendo que, como a apelante estaria na administração da Tecidos Líder, perderia o caráter de natureza civil e ganharia o caráter de natureza indenizatória. E esse tribunal disse que não, que aquela administração constituía antecipação da meação e os alimentos perdurariam, sim, e no patamar de R$ 35.000. Inclusive, para quantificação, foi considerado já essa situação dela estar na administração da Tecidos Líder. E, nobres desembargadores, a administração da Tecidos Líder pela apelante, ela está na administração de uma empresa cuja sede foi vendida dentro do processo 1030,
e ela encontra-se apenas na administração de uma filial, onde o prolabore já ficou demonstrado ao longo da marcha processual que ela recebe um prolabore de R$10.000. Então, inclusive até para pagamento da justiça gratuita, que foi nosso primeiro ponto aqui discutido, não haveria possibilidade em razão do valor das custas, já que ela recebe alfere apenas esse valor de R$10.000. Pois bem, retornando, então, já foi enfrentada essa discussão pelo tribunal acerca da natureza dos alimentos. Se não bastasse, o juízo de piso acertadamente ele reconhece e diz que se reveste notoriamente da característica dos alimentos civis ou côngruos, destinados a garantir a condição social, pelo menos compatível com a desfrutada durante a união estável. Então, o juízo de piso, quem instruiu o processo, quem esteve na condução de todo o processo, também reconheceu a natureza civil dos alimentos. Então, em razão dos argumentos aqui sustentados, pugna apelante, que seja dado provimento à pretensão recursal para conceder, a justiça gratuita ou não entendendo pela concessão imediata que seja postergado o pagamento das custas processuais para o final do processo ou quando do percebimento dos alimentos. Reconhecer o termo final da união estável em janeiro de 2016, pelo acervo probatório que encontra-se depositado nos autos, e seja reconhecido o caráter civil conforme decisão do juízo de piso dos alimentos, bem como majorado os alimentos para o patamar de 50 salários mínimos mensais, porque restou demonstrada a necessidade, bem como a possibilidade do agravado em pagar os alimentos nesse patamar para equalizar a situação, a condição social da apelante. É o que pleiteamos em sede de apelação. Agora, com a palavra, a advogada do apelado, né, doutora Marisa? Primeiramente, bom dia. Eu gostaria de saudar todos os eminentes desembargadores, os colegas aqui presentes, os demais funcionários dessa corte. E eu gostaria apenas de passear em algumas informações que eu entendo que são extremamente importantes para a discussão desse pleito. Primeiramente, é importante informar que restaram controvérsios nesse processo, durante todo o caminhar desse processo, o período de apuração de união estável e a necessidade versus possibilidade para se estabelecer uma pensão alimentícia no momento inicial do processo, que era requerido na base de R$100.000. Então, é uma questão que, primeiramente, precisa ser esclarecida, que a questão do período de apuração de união estável, no nosso caso, nós questionamos o período inicial, porque nós entendemos que não é possível fixar uma união estável no momento em que sequer a lei existia. Nós temos aí uma lei que ela é de 1995, e você tem uma união estável que, na realidade, ela requer o reconhecimento a partir de 1981, onde havia ainda uma relação do seu Edvaldo Fagundes com sua primeira esposa, da qual ele teve um casamento nos moldes da lei civil vigente. Então, nós temos aí uma situação que, inclusive, já é definida pelo STJ, que você não pode declarar uma união estável se sequer o instrumento, digamos assim, nós não teríamos o instrumento jurídico para tal reconhecimento, porque a própria lei que trata da união estável, ela é de outubro, deixa eu até pegar aqui o período, a data certinha, mas ela é de outubro de 1996. Então, a gente não teria como, na realidade, trazer essa questão que seria, digamos assim, declarar uma união estável anterior a este período. Esse seria o primeiro argumento que nós precisaríamos trazer. Quanto a 2014, que a doutora Isabel sustentou em relação à dona Zulailde, é preciso informar que não há prova nos autos quanto à união estável posterior à data de dezembro de 2014, que aí sim teria sido o último momento em que a família esteve em união, inclusive em momentos festivos. Então, esse é algo que precisa ser dito. E agora vamos tratar, Excelência, sem mais delongas em relação à questão do tempo. Eu entendo que, como nós não temos
lei que dê respaldo a esse reconhecimento anterior à vigência da lei, nós vamos passar para uma parte que eu entendo ser mais importante, que seria a questão dos alimentos. Primeiramente, os alimentos foram pedidos realmente com a questão de alimentos de natureza civil, e, inicialmente, ela não tinha a administração de nenhum dos bens do patrimônio do casal. É importante colocar que esse processo ele correu em conexão com os autos do número 082-05-75, dígito 16 de 2016, que trata-se do processo de partilha. Nesse processo de partilha, a senhora Zulailde trouxe um rol extenso de bens, mas esses bens, ela mesma indicava que eles eram de patrimônio dos filhos do casal e do filho Rodolfo, que é filho exclusivamente do senhor Edivaldo Fagundes. O que aconteceu nesse momento? Ela traz todo esse patrimônio e pede que a dissolução e que os alimentos sejam feitos apenas utilizando como base os bens que seriam do patrimônio como um todo. No entanto, esse patrimônio como um todo, ele era dos filhos. E aí o juiz entendeu que ele deu uma decisão importantíssima em 31 de agosto de 2017. Primeira decisão importante, nessa decisão, ele fixa algo que é para ser de conhecimento de todos os desembargadores, no sentido do quê? De que as dívidas seriam partilhadas. Então, porque até então o pedido também era de que as dívidas ela não tivesse, digamos assim, ela recebesse o patrimônio isento de dívidas. Então, primeira situação que foi definida pelo juízo ACO nesse sentido. Segunda decisão segundo ponto importante dessa decisão, teria sido o quê? Teria sido que apenas havia comprovação de que fazia parte dos bens do casal a empresa Tecidos Líder e a empresa que também se denominava Postos Líder. E naquela oportunidade, ele deu a administração dos bens à senhora Zulailde. Então, nós temos o seguinte, inicialmente ela não tinha administração de nenhum dos bens, por tal razão que na contestação dos alimentos, o senhor Edivaldo concordava com o pagamento de alimentos, na realidade, no patamar de R$10 mil, porque naquele momento ela não tinha qualquer tipo de administração e ela, inclusive, se dizia no próprio, digamos assim, nas próprias petições iniciais, como uma convivente que desenvolver as funções apenas do lar. Nessas circunstâncias, ele apresentou digamos assim, proposta propôs os alimentos no valor de R$10 mil. No entanto, a modificação no próprio caminhar dos autos, ele traz algumas novas informações. Primeira delas é que ele tira a administração do senhor Edivaldo e passa a administração para a senhora Zulailde. Então, neste momento, nós passamos a entender que ela não teria mais direito a alimentos, e sim, nós passamos a pleitear a exoneração dos alimentos. Por que a exoneração? Ora, se reconhecidamente pelo juiz Bacol, eu só tenho duas únicas empresas que são do patrimônio do casal e estão sendo administradas pela senhora Zulailde, eu não tenho mais como falar em alimentos sequer de natureza compensatória. E aí a gente passa a desenvolver o seguinte raciocínio. Se ela perdeu a condição de alimento civil porque ela estava na administração das empresas, quer dizer. Então, nós entendemos e defendemos o seguinte, que até os alimentos compensatórios também, eles perderam a sua necessidade. Por quê? Porque ela passou a ter a própria administração da empresa, onde, na própria audiência de instrução e julgamento, ela informa que tem um prolabore de R$40 mil e dá aos seus filhos um prolabore de mais R$10 mil. Então, a gente tem uma situação atípica, porque nós estamos falando aí também, desembargadores, e eu atento para isso, nós estamos falando apenas do quê? De prolabore. Nós não estamos falando de distribuição ou partilha de lucros, porque sequer houve qualquer tipo de prestação de contas para que, inclusive, isso fosse afastado. Então, nós temos aí R$40 mil de prolabore, acrescidos de prolabore aos filhos, acrescidos de partilha de lucros, que até o momento nós não temos qualquer informação em prestação de contas nesse sentido. Então, é importante que isso fique muito claro.
Então, assim, qual seria a natureza efetiva para que a gente tivesse uma natureza compensatória? Seria exatamente para tornar, reequilibrar, digamos assim, a situação entre os conviventes. E que, de fato, a gente hoje tem uma situação que está, sim, desequilibrada, mas para o meu cliente, que hoje nós temos aí comprovadamente, como apenas, digamos assim, todo o patrimônio está nas mãos da senhora Zulailde, e, pasmem, nós temos aí também, no momento em que ele colocou, porque aí nós temos que informar que houve o quê? A separação dos processos, porque houve a instituição de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, apenas quanto uma das empresas do rol de bens que ela trouxe. Então, muito estranho. Nós temos a seguinte situação: do patrimônio que faz parte, digamos assim, do rol de bens do senhor Rodolfo Fagundes, houve a despersonalização da personalidade jurídica. De todas as demais empresas que fazem parte da composição dos demais, digamos assim, filhos, que são filhos do casal, nós não temos o incidente de despersonalização. Então, nós temos aqui essa situação. Então, hoje, os dois processos não estão correndo, não estão sendo analisados conjuntamente pelos senhores, porque nós temos o processo suspenso em virtude desse incidente de desconsideração do processo de partilha. No entanto, é importante deixar aqui muito claro que hoje nós entendemos, nós reputamos que não há mais nenhuma característica que, na realidade, faz que a senhora Zulailde venha fazer jus sequer a alimentos compensatórios, quanto mais alimentos de natureza civil. Então, isso é importante que nós aqui venhamos reiterar e realmente requerer toda a atenção dos senhores em relação a isso, inclusive de acordo com o que o próprio Código Civil, no seu artigo 1699, ensina a todos nós, operadores do direito. Então, essa é uma questão que precisa ser dita e precisa ser esclarecida. Então, nós temos hoje duas empresas que estão na exclusiva administração da senhora Zulailde, com retirada de prolabore de R$40 mil mês, acrescidos disso, com também prolabore destinados aos seus filhos, inclusive sem prestação de contas em relação à questão do levantamento dos lucros obtidos com a administração do posto. Inclusive, isso não foi apresentado, apesar dela ter sido juntados poucos documentos. Então, o que nós vamos aqui realmente reiterar a reconhecer, que seja mantido o reconhecimento da união estável, o seu termo final, como foi colocado em janeiro de 2014 pelo juiz Wacor, e, na realidade, reconhecer a união estável, aí sim, do termo inicial, apenas a partir de 10 de maio de 1996. E vemos aqui também, confiando no bom senso e no senso de justiça de Vossas Excelências, vemos requerer a exoneração da verba alimentícia compensatória nos moldes que está sendo definido em juízo e também condenar a recorrida ao pagamento das despesas processuais e honorários ante hoje o Instituto da Sucumbência Recíproca, que a gente poderia, na realidade, fazer jus no presente autos. Então, venho aqui realmente requerer o conhecimento e o provimento do apelo do senhor Edivaldo Fagundes de Albuquerque na sua totalidade. Muito obrigado e um bom dia de trabalho para o senhor. Esse processo é da minha relatoria. São dois processos, né? O que nós estamos tratando aqui é do reconhecimento da união estável e também de alimentos, né? Há um outro lá, ainda no primeiro grau, que trata dessa divisão dos bens, né? É uma apuração para saber que bens pertencem a esse grupo, o Grupo Líder, que é conhecido lá em Mossoró, e, como disse a doutora Isabel, já foi objeto aí de matéria a nível estadual. Há uma investigação na Justiça Federal a respeito desses bens e na Justiça Estadual para saber o que é que entrega o patrimônio do casal e para objeto de divisão entre eles. A ação, como foi dita, é de reconhecimento de união estável e alimentos. Eu tenho certeza que a decisão que for tomada aqui hoje
as partes vão recorrer, não vai satisfazer as duas partes, né? Uma delas recorrerá, ou então as duas. E eu analisei bem o caso, os autos que foi produzido até agora, e o meu voto está disponível, é um voto longo, extenso. Eu vou ler aqui a ementa e fazer alguns comentários, né? A ementa diz o seguinte: família civil e processual civil, apelações cíveis em ação de reconhecimento de união estável com alimentos, sentença de parcial procedência, união confessada por ambas as partes, termos final controvertido, porque, na realidade, a união estável existiu, isso não é pronto controvertido. O que existe é uma divergência só em relação ao final, né? Insuficiência de provas do marco final alegado na peça vestibular. Ônus da parte autora é o apelante que suscita a impossibilidade de reconhecimento da união estável, já confessada por ausência de previsão legal. Pertinência, instituto reconhecido no direito brasileiro desde muito antes da Lei 9278/96. Laço conjugal atado em 1981 e desfeito em 2014. Então, estou reconhecendo aí de 81 até 2014, cujo reconhecimento sujeitos ao regramento da Constituição Federal de 88, da Lei 9278/96 e do Código Civil de 2002. Esse lapso também foi reconhecido pelo juiz de primeiro grau. É o apelante que suscita a impossibilidade de reconhecimento da união estável já confessada devido ao impedimento prescrito no artigo 1521, inciso 6 do Código Civil. Descabimento, separação de fato, exceção de a muito admitida pela jurisprudência e prevista expressamente no artigo 1723, parágrafo 1º do Código Civil. Discussão sobre a efetiva contribuição da autora para a construção do patrimônio do casal, matéria estranha presente e lida, né, porque isso está discutindo lá no outro processo. Partilha que está sendo discutido desse processo lá no primeiro grau, ainda que não há julgamento. Ele está tramitando lá em segredo de justiça. Fixação de alimentos provisórios, que se deu em sede de análise perfunctória dos autos. Instrução processual que demonstrou diminuição da capacidade do alimentante e aumento das capacidades alimentadas. Parte do patrimônio conjugal que foi disponibilizado pela Justiça e não está, portanto, à inteira disposição do ex-companheiro, que é uma decisão da Justiça Federal, né, que tornou parte desse patrimônio disponível, porque lá há uma acusação de que os bens, esses bens pertencem a ele, mas estavam em nome de funcionários, de filhos, de laranjas, né? A discussão é muito extensa. Então, a Justiça Federal fez a indisponibilidade desses bens. Então, o seu Edivaldo não está ainda com a administração total desses bens. Verba que, no caso, né, possui nítida natureza compensatória. Aqui, no acórdão da primeira Câmara Civil, aqui foi reconhecida a natureza compensatória dos alimentos, não a civil, né? O juiz, quando julgou lá, ele reconheceu, diferente do que do tribunal, que tinha decidido no agravo, a natureza civil. Os alimentos que estão sendo fixados aqui são compensatórios até enquanto se divide o patrimônio, né? Porque, como o senhor Edivaldo está com a parte maior da administração desses bens, né, ela tem direito a uma compensação, né, pelo fato dela estar na administração da parte maior. Alimentada aqui, apesar da idade, encontra-se totalmente reinserida no mercado de trabalho, dirigindo, inclusive, empresas supostamente se integrando no patrimônio conjugal, em deferimento do pedido de gratuidade judiciária formulado pela autora. Isso é um pessoal que tem muito dinheiro, não faz nem sentido estar pedindo justiça gratuita aqui. É um pessoal que tem muitos carros de luxo, muitas empresas, e não faz sentido aqui, a suficiência não está demonstrada. A autora, que além de possuir bens a partilhar e luxuosos padrões de vida, passou a exercer, no curso da ação, atividade empresarial altamente lucrativa. Modificação da sentença para reduzir os alimentos, ratificar sua natureza compensatória e fixar a data da ultimação da partilha como tempo final para a sua percepção. Apelação da autora conhecida e desprovida, apelação do réu conhecida e parcialmente provida. E a submeta diz o seguinte: havendo controvérsia sobre o tempo final da união estável, compete à parte autora provar a permanência do enlace conjugal no período alegadamente remanescente.
A existência de fotografias de reuniões familiares coletivas e registro de conversas sobre questões financeiras da partilha, por si sóis, não comprova a permanência da união estável, ainda mais quando confrontada com outras provas documentais que atestam a formação de nova família pelo ex-companheiro. 2. Mesmo ante a Constituição Federal e da Lei 9278, o direito brasileiro já reconhecia a existência da união estável como núcleo familiar gerador de obrigações recíprocas. A exemplo disposto no artigo 14 do Decreto 77077/76 e da jurisprudência correlata. O reconhecimento de união estável, iniciada em 1981 e encerrada em 2014, sujeita aos regramentos da Constituição Federal, da Lei 9278 e do Código Civil de 2002. Terceiro, nos termos da interativa jurisprudência pátria da expressa dicção do artigo 1723, parágrafo 1º do Código Civil, a condição de casado, desde que separado de fato ou divorciado, não obstáculo ao reconhecimento da união estável. Quarto, consoante entendimento sedimentado na Corte Superior de Justiça, são devidos alimentos ao cônjuge ou ao companheiro que não exerce a administração ou usufruto dos bens comuns, até que o advento da partilha, para a manutenção do equilíbrio financeiro das partes. O quinto, em se comprovando que parte dos bens já se encontra sob a administração da alimentanda, que outra parte foi indenificada pela Justiça e ainda que houve diminuição do poder econômico do alimentante, a obrigação alimentícia compensatória de caráter transitório é de caráter transitório até a automação da partilha e ainda deve ser reduzida. A pretensão da veracidade da declaração de hipossuficiência econômica possui natureza jurisdistante. Não faz jus ao benefício da gratuidade judiciária aquele que, além de possuir bens e partilhar e ostentar luxuoso padrão de vida, exerce atividade empresarial altamente lucrativa, como é o caso da apelante, né? Que ela, como as partes, está informada no processo e os advogados afirmaram, ela tem uma retirada, segundo ela, de R$40 mil das duas empresas, o posto líder e tecidos líder. E a outra parte, o marido, o Edivaldo, está na administração da Henrique Lages, que é uma salina, né? Então, diante do exposto, nego provimento do apelo interposto por ZFG, ao mesmo tempo que dou passe ao provimento ao apelo interposto por EFA, modificando a sentença para reduzir os alimentos compensatórios a 10 salários mínimos mensais, devido à altura, até a ultimação da partilha, né? Porque está lá, enquanto essa pensão só vai ser devida até o final da partilha. Aconteceu a partilha, ela deixa de existir, né? A ser depositada em conta bancária e titularidade da alimentanda ou em conta judicial vinculada ao processo, até o último dia de cada mês. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento dos custos processuais a serem suportados na proporção de 75% pelo réu e 25% pela autora. Portanto, considerando a natureza e a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido pelos advogados das partes e ainda a disposição contidas no artigo 85, parágrafo 2º e 11 do CPC, fica os honorários advocatícios em R$25.080, R$25.080, né? R$25,80, a serem suportados na proporção de 75% pelo réu e 25% pela autora. Considerando que aparentemente tramita na origem de ações de execução de alimentos vinculadas ao presente feito, determino que, independentemente do trânsito em julgado, seja o juiz a qual comunicado do interior deste julgamento. É como voto. E pelo que está constando aqui, os dois vogais, doutora Sandra e doutor Homero, eles acompanharam. Confirma, doutor? Confirmo, excelência. Doutor Homero? Também. Então, a unanimidade dos termos do voto do relator. Doutor Ricardo, Vossa Excelência pediu vista de um processo do doutor Ricardo, e doutor Guedes, não pediu? Senhor presidente, houve pedido de vista, mas esses processos que estão aqui... 242, né?
Esses processos que estão aqui, eles precisam ser retirados de pauta porque eles ainda figuram na relatoria do desembargador de Lermando. Então, com o propósito de evitar qualquer arguição de nulidade, eu até aproveito o ensejo, se Vossa Excelência me permitir, para já requerer que se proceda à retirada de pauta, por gentileza. Eu posso até declinar aqui os números. Certo. Pois não, doutor, pode fazer. Pode ser? Pronto. Pode. Então, da pauta do dia... Eu estava perguntando esse doutor Guedes, porque podia desobrigar o doutor Guedes já da próxima. Mas Vossa Excelência não trouxe, né? Já está, né? Exato. Então, o doutor Guedes vai ficar vinculado de qualquer forma. Então, pode dizer, mencionar os processos, doutor. Perfeito. Vai do número 83 da pauta do dia ao 169, ok? E da pauta anterior vai... Deixa eu só verificar aqui, Bardo, bem rapidamente. Vai do 245... Só um instante aqui, rápido, eu vou só conferir aqui, não vai demorar. Vai do 245 ao 258. Certo. Jaqueline está anotando tudo, né, Jaqueline? Tanto da pauta do dia como da pauta anterior. Todos anotados. Perfeito. Muito obrigado, presidente. Pronto, doutor? Pronto. Pronto, vamos dar continuidade agora. Apelação civil 0809-59364. 229 da pauta. Né? Apelando Unimed de Natal e apelado Marcondes Pereira de Medeiros. O advogado está presente? Advogado da Unimed, Antônio Eduardo Gonçalves, Murilo Mariz. Nenhum presente? Jaqueline? Acho que não. Então, se não tem, eu vou dar para o julgado, viu? 229, nenhum advogado presente da Unimed. Não tem, não é? Então, eu estou mantendo essa sentença do primeiro grau, negando provimento ao recurso. E os vogais estão acompanhados. Então, está sendo unanimidade. Na sequência, 230, agravo de instrumento 0804-10205. Agravante, as iniciais CMDAAA. Advogado de José Veríssimo da Costa. E agravado HLADA. Advogada Estelita Maria Menezes da Rocha. Presente? Os advogados ou não? Jaqueline, pode confirmar se tem algum presente? Não, ninguém se pronunciou, acredito que não esteja ninguém presente no agravo de instrumento. Eu vou ler aqui. Então, vou ler o resultado. Acordo dos vereadores que integram a primeira Câmara, em turma, unidade de votos, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator, parte integrante do julgado. Os demais processos, né, vão continuar com o julgamento virtual. Ok. E sessão com julgamento de sustentação, a próxima não tem, não é? Será quando? Não tem, dia 23. Na próxima semana não tem. Dia 23 virtual. Dia 23 virtual. Dia 2 de março, videoconferência. Videoconferência. Então, a próxima por videoconferência será só em março. Exato, dia 2. Sem decorrência do feriado da próxima semana, não é isso? Exatamente. Então, tá bom. Vamos para a parte administrativa. Leitura, discussão e aprovação da data anterior. Aprovada? Já, não é? Todo mundo calado? Aí tem as proposições aí. Eu proponho, nesta primeira sessão, por videoconferência, voto produzindo ao juiz convocado Romero Leste, em substituição ao advogado Cláudio Santos, doutora Sandelário, em substituição ao advogado Expedito Ferreira, e doutor Ricardo Tinoco, em substituição ao desembargador Lermando Mota. O desembargador Lermando Mota assumiu a Corregedoria de Justiça. E o doutor Roberto Guedes, vinculados aos processos, e pelo jeito ainda continua, não é, doutor? O procurador de Justiça, doutor José Braz. Vai passar um mês, doutor? Esse mês de fevereiro somente? Exato, somente. Mas um grande prazer renovado estar aqui presente, participando da sessão com
os eminentes servidores, desembargadores. advogados e mais presentes. Desejando aí um profícuo ano de trabalho a todos. Então, essa primeira proposição aprovada. Aprovado, presidente. O segundo propõe também moção de congratulações aos excelentíssimos senhores desembargadores Adécio Silvino, que é aposentado, desembargador Cláudio Santos, Amaury Moura e Cristóvão Prachedes e Rafael Godeiro, pela passagem de ser natalício, respectivamente, no dia 8, 13, 21 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro, respectivamente. Ministério Público, excelência. Senhor presidente, o Ministério Público se associa às congratulações aos aniversariantes. Tá? Então, Jaqueline, aproveita aí para fazer as comunicações devidas, né? Mais alguma Presidente, pela ordem. consideração? Pela ordem, senhor presidente. Pois não, senhor. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar Vossa Excelência e os demais colegas aqui do primeiro grau que se encontram no exercício da jurisdição de segunda instância e também aproveitar a oportunidade para propor uma moção de congratulações pela passagem do natalício de Vossa Excelência, que se deu agora no dia 16 de janeiro, próximo passado, assim como também desejaria externar a Vossa Excelência o desejo de pleno êxito na condução dos trabalhos dessa presidência, da primeira Câmara Civil, que Vossa Excelência seja absolutamente contemplado com excelente administração e que contará com o apoio de todos nós aqui, que estamos aqui a integrar provisoriamente o exercício da jurisdição nesse órgão fracionário. Era só, senhor presidente. Muito obrigado pela... Tá certo, muito obrigado. Agradeço aí o apoio e a mensagem pelo aniversário. Isso, senhor presidente. Ministério Público. O que? Gratulações a Vossa Excelência. Desejando uma vida longa e muita saúde, viu? Tá bom. Agradeço. Doutora Sandra? Aprovadíssimo, e quero agradecer as boas-vindas e também dizer da minha satisfação em estar aqui no momento, mais uma experiência muito boa na minha vida, e quero desejar também muito sucesso na sua administração. Tá certo. Obrigado, doutora. Doutor Guedes, vai ficar ainda vinculado, doutor. É um processo. Sua Excelência, a proposição do doutor Ricardo Tinoco, doutora Sandra, doutor Brainete. Ok. Obrigado. E a gente se vê novamente aí, pelo menos formalmente em sessão, no início aí de março. De março, com muitos processos, né? Pelo que estou vendo, né? Tem vários processos aí. Então, até a próxima, Jaqueline, servidores, advogados. Até a próxima, viu? Muito obrigado.